pessoal, mais uma aula comigo, Manuela, professora especialista no ensino da matemática. E a aula de hoje é sobre fração. A fração, ela está presente na música. Estes aqui são símbolos, são figuras de som, tá bom? Tem também o correspondente dessas figuras, que são as figuras de silêncio. Aqui eu estou considerando um compasso quaternário, né? Um compasso 4x4, e também tem essa outra representação da letra C. No compasso quaternário, por exemplo, a semibreve, ela tem o valor de 4 tempos. A mínima, que é essa aqui, com a perninha, ela tem o valor de 2 tempos, a metade desse valor, né? Olha a matemática. A semínima é essa figura aqui, e ela tem valor de 1 tempo, ou seja, sempre vai caindo pela metade. E aqui entram algumas frações. A colcheia é esta figura com um risquinho apenas. Ela tem a metade do valor de 1 tempo, ok? A colcheia. Ou seja, para fazer 1 tempo inteiro, eu precisaria de 2 colcheias. Semicolcheia já tem 2 risquinhos para identificar. Ela tem valor de 1/4 de tempo. 1/4 é metade da metade. E a fusa tem 3 risquinhos, ela vale a metade da semicolcheia. Ela tem valor de 1/8 do tempo, tá? 8ª parte do tempo. E temos ainda a semifusa, que ela tem 4 risquinhos aqui, e ela tem valor de 1/16 do tempo. Ela tem valor da metade da fusa. E a fração também tá, olha só que legal, receita de carne de hambúrguer, ó, feita por mim. A carne de hambúrguer, ela também tem frações, olha. Meia xícara de chá de aveia em flocos. E tem outras receitas nesse caderninho aqui, que também tem o uso de fração, ok? E ainda dentro das receitas, a gente tem ainda esses copos que a gente usa para fazer bolo, para fazer as medidas, né? Elas têm aqui as medidas das frações. Tem outras unidades também que a gente vai trabalhar, que são de gramas mais para frente. E tem aqui a questão das frações, né? 3/4, meia, 1/4, 1, né? Aí no caso, se eu tenho ali a receita, meia xícara de chá, eu vou usar esse aqui de baixo, meia xícara, tá? Porque esse meio aqui já é 1 inteiro, que é 1 xícara inteira, mais meia xícara. Esse número de cima é chamado de numerador, seja ele qual for. Pode ser o número que tiver, seja ele qual for, o número de cima é numerador. E o número de baixo sempre vai se chamar de denominador. Esse número de cima sempre vai ler normal, a leitura dele. Já o número de baixo, ele é muito importante, por isso é chamado de denominador, porque é o número de baixo que nomeia de forma especial a fração, tá? E aqui a gente tem uma tabelinha da leitura dos denominadores. Quando o denominador for 2, a gente lê meio. Se embaixo for 3, a gente lê terço. Se for 4 aqui embaixo no denominador, a gente lê quarto. Quando é 5, a gente lê quinto. Se embaixo for 6, a gente lê sexto. Se for 7, sétimo. Se for 8, a gente lê oitavo. Se for 9, a gente lê nono, ok? Então, este exemplo aqui, a gente lê essa fração 1/5. Esta outra fração que eu trouxe aqui, a gente leria 1/4. Olha a outra aqui que eu trouxe. Eu tenho a fração 9/7. Olha o 7, né? Sétimo. É só fazer no plural, porque aqui são 9, né? Não é só 1. 9/7. A gente ainda tem a leitura dos denominadores quando são 10, 100, 1000. Neste caso, a gente faz leitura décimo para 10, 100 para centésimo e 1000 a gente lê milésimo. E aí você pode se perguntar quando o denominador for um número que não foi dito aqui, por exemplo, 40, 50, 60 e pouco, 300 e alguma coisa.
você vai usar a palavra avos e a leitura é normal. Eu tenho aqui essa fração. Como que eu vou ler essa fração? 45, 60 avos. Eu tenho uma maçã cortada em 4 partes iguais, tá? Cada pedacinho dessa maçã representa 1/4 da maçã inteira. Ou seja, esse pedaço é 1/4 da maçã, aqui outro quarto, aqui 1/4, outro quarto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 quartos de maçãs, que no caso é a maçã inteira. Ou seja, se eu pegar essa maçã, esse pedaço de maçã, representa 1/4 da maçã que eu tinha ali. Se eu comer essa maçã, vai sobrar o que da maçã? Que fração da maçã vai ter sobrado? Vai ter sobrado 1, 2, 3 quartos. E que fração da maçã eu comi? Comi 1/4, porque foi o quanto eu tirei dela, quando eu comi dela. Temos ainda a fração de uma figura. A gente já viu a fração de um objeto, no caso ali, né? E aqui a gente pode representar, associar a fração a desenhos. Por exemplo, aqui se eu tenho a fração 1 meio, né? 2 lê meio, vamos lembrar. Essa fração 1 meio, eu vou pintar apenas uma parte desta figura. A parte pintada agora representa 1 meio. Se eu quiser a representação de 4/6, olha aqui, ó. Aqui eu tenho 6, ó. O denominador diz em quantas partes o todo foi dividido. E o numerador é quanto você vai considerar. Aqui o todo foi dividido em 2 partes e eu estou considerando uma, estou pintando uma. Aqui o todo está dividido em 6 partes e eu estou pintando, vou considerar 4. Perfeito, pintei 4 de um total de 6. E por aí vai, ó. 3 de um total de 8. Eu tenho 8 pedacinhos. Eu vou pintar apenas 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pastilhas de chocolate. Nós vamos ver a fração dessa quantidade. Quantas pastilhas representa a fração 1 meio? O que eu faço? Eu coloco a mesma quantidade de pastilhas em cada parte aqui. Exemplo. 2 para lá, 2 para cá, 2 para lá, 2 para cá. Então, eu já dividi na metade, né? 1 meio representa a metade. Então, na verdade, olha, 1 meio das pastilhas de chocolate são 4 pastilhas. Veja, ó, 4 lá, 4 aqui. Ok? Então, a fração de uma quantidade, você divide essa quantidade pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, a fração que representa esta figura é a fração 1/4, ok? E como que eu vou fazer com essas pastilhas aqui? Eu vou dividir essas pastilhas, essa quantidade, por 4, que é o denominador da nossa querida fração. Então, eu vou colocar a mesma quantidade, ó. 2 ali, tá um cheirinho de chocolate. 2 aqui. Em cada quarto, eu vou colocar a mesma quantidade. Veja que 1/4 das pastilhas equivalem a 2 pastilhas de chocolate, ok? Então, 1/4 dessas pastilhas é o número 2. Ou seja, se eu falar assim, eu tenho essas pastilhas, voltando àquele exemplo, e eu comi 1/4 delas. Quantas eu comi? Eu comi 2 pastilhas. Agora eu vou fazer um outro tipo de exemplo. Quantas pastilhas sobraram? Se eu comi 1/4, um abraço. Quantas pastilhas sobraram? 2, 4, 6 pastilhas. E 6 pastilhas equivalem a 1, 2,
a fração 3/4. A parte não pintada seria a fração 3/4. Agora vamos à classificação de frações. As frações elas podem ser próprias ou impróprias. E dentro das frações impróprias, elas podem ser aparentes ou não aparentes. As frações próprias são frações em que o numerador é menor que o denominador. E por ser menor, ele não é divisível no conjunto dos números naturais. Nas frações próprias aparentes, o numerador é divisível pelo denominador. Então, como a gente pode ver, essa fração é 6/3. Só que essa fração é uma fração aparente, porque na verdade ela gera um número natural. Olha só, se você dividir o 6 pelo 3, toda fração é uma divisão, tá? Pode se associar à divisão. 6 dividido para 3 não é um número 2 natural? Então, esta fração, ela é uma fração caracterizada como fração aparente por esse motivo. Neste caso, a gente diz que esse tipo de fração, em que o numerador é maior que o denominador, porém não é divisível, a gente diz que essa fração é fração imprópria não aparente. Então, a gente tem as frações próprias, frações impróprias aparentes e as frações impróprias não aparentes. E dentro das frações impróprias não aparentes, a gente pode fazer essa divisão e transformar na forma mista. E o que seria a forma mista de uma fração? A forma mista seria mostrar a parte natural e a parte fracionária. 9 dividido para 7 é igual a 1. 7 vezes 1 é 7. 7, quanto falta para chegar a 9? Ou 9 menos 7, nos resta o número 2. Então, a fração 9 sétimos é exatamente igual ao número 1 inteiro mais... E você pega o quê? Da onde veio esse 1? Do resultado da divisão. E o resto, que é o que sobrou da divisão, ele fica preso na fração original. E quem vai ser o denominador? O mesmo de anteriormente. O denominador não é 7? Então, continua denominador 7 aqui. Então, tanto faz você escrever 9 sétimos ou 1 inteiro e 2 sétimos. Mas como que você sabe que é forma mista? Porque você tem um número natural, que poderia ser, variando a fração, vai ser outro número, aqui vão dar outros termos, mas sempre você vai ter na forma mista uma parte natural e a parte fracionária. Duas frações são equivalentes quando elas representam a mesma parte do todo, tá? Essas frações são equivalentes porque elas são iguais. E como que eu sei que essas frações são iguais? Como seria o desenho de 1/3? Está aqui. Eu peguei essa figura, dividi em 3 partes e pintei uma. Cada parte é 1/3. Já aqui embaixo eu peguei a mesma figura. Aqui eu tenho 6 pedacinhos iguais. E para fazer o 2/6, né? Dividir em 6 pedaços. Para fazer 2/6, a representação, a imagem disso, eu preciso pintar 2. Agora observe o tamanho de 1/3 e o tamanho de 2/6. É a mesma quantidade, não é? Representa a mesma parte do todo. Por isso que essas frações são equivalentes. Ah, Manuela, então só essas duas que são equivalentes? Não. Eu consigo fazer infinitas frações equivalentes a elas. Se eu pegar 1/3 e multiplicar aqui em cima por 5 e aqui embaixo pelo mesmo número, eu já encontro uma outra fração que é equivalente a essas duas. Ó, 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 3 é 15. 5 quinzeavos
é uma fração que é igual a 1/3 e também é igual a 2/6. Para simplificar fração, a gente usa a operação divisão. E neste momento, você só pode usar o mesmo número para dividir o termo de cima e o termo de baixo, tá? Como eu já tenho experiência, eu dividiria direto ambos por 15. Já encontraria a forma irredutível. E o que é isso? Quando a gente não consegue mais simplificar a fração. Mas, para vocês que estão começando agora, sempre comece a dividir por 2 ou por 3, tá? Ou tenta por 4, por 5. Por quê? São números mais fáceis de você calcular em casa, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um número ímpar e um número par. Eu não posso, então, dividir por 2, porque o 45 é ímpar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ambos os termos por 3, porque, ó, 4 mais 5 é 9 e tá na tabuada de 3, né? Então, eu vou fazer o quê? 45 dividido por 3 e vou dividir 60 por 3. Fazendo a continha aí, no seu rascunho, você verá que 1/3 de 45 é 15. 60 dividido para 3, fazendo as contas, é o número 20. E agora, consigo ainda dividir por 3? Aqui em cima sim, porém aqui não. Então, eu não posso mais dividir por 3. Então, eu vou dividir por 5. Tanto em cima quanto embaixo. 15 dividido para 5 é o número 3. 20 dividido para 5 é o número 4. Tá difícil escrever aqui com uma mão apenas. Bom, então aqui, ó, eu tenho um número primo que é 3 e um número par que é 4. Não consigo mais dividir por nenhum número. Por que eu falo isso? Ah, poderia dividir por 1, mas 1 vai fazer diferença? Não. Então, essa fração 3/4 é a forma irredutível da fração 45/60, ok? Sendo que todas essas frações aqui, essas 4 são todas iguais e equivalentes entre si. Bom, esta foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. Aguardo vocês na parte 2 da nossa aula de frações.